Mas antes, eu quero te lembrar que nós estamos ao vivo também no YouTube e você pode participar do nosso programa. Basta enviar sua mensagem, colocar as suas dúvidas lá nos comentários. O endereço é youtube.com/Canal Rural BR. O manejo adequado é fundamental e deve começar antes mesmo do nascimento dos leitões para reduzir a mortalidade, além de ser determinante no ganho do peso até o abate. A maioria das perdas dos leitões ocorre na primeira semana de vida e as causas são inúmeras. Grande parte delas por esmagamento pela mãe ou por inanição. O suíno recém-nascido tem um sistema imunológico frágil, precisando de 3 a 4 semanas para se desenvolver. Aqui no Ligados Integrados, nós falamos recentemente sobre a importância da primeira amamentação do leitão, logo nas primeiras horas de vida, para absorver o colostro. Hoje, vamos aprender um pouco mais sobre as principais causas de mortalidade na maternidade e como evitá-las. Quem vai tirar as nossas dúvidas é o médico veterinário Jader Lima Broca. Bem-vindo, Jader, ao nosso programa. Bom dia, tudo bem, Dani? Bom dia, telespectadores dos Ligados Integrados. Muito bom te receber aqui para tirar as nossas dúvidas, viu, Jader? Jader, eu quero... Recentemente, nós falamos aqui no Ligados Integrados da importância do colostro nas primeiras horas de vida dos leitões. O consumo insuficiente do colostro pode influenciar na mortalidade dos leitões? E o que mais que influencia? Pode sim, Dani. Na realidade, a gente sabe que o leitão, ele nasce totalmente sem imunidade, né? E essa imunidade ela é transmitida da mãe para o leitão através do colostro, né? O leitão não consegue adquirir essa imunidade através de placentas, até pela questão de espessura de placenta. Então, o leitão, ele, através do colostro, ele vai ingerir essa quantidade de anticorpos, né? Esse anticorpos, ele vai ativar o sistema imune, fazendo com que o leitão, ele adquire essa imunidade passiva, né? Além desses anticorpos que o leitão vai estar ingerindo aí no colostro, ele basicamente, esse colostro é muito rico em proteína, carboidratos, e o que vai auxiliar o metabolismo fisiológico, né? Leitão recém-nascido, e vai garantir a sobrevivência desse leitão, né? E vale a pena a gente ressaltar que quanto mais anticorpos esse leitão ingerir ali no momento da colostragem, maior será o desenvolvimento imune desse leitão, né? Tá certo. Então, a dosagem certa é essencial. Ele precisa tomar aquela quantidade de colostro certa. Ótimo. E agora, com relação à temperatura da granja, a temperatura interfere na mortalidade dos leitões? E qual seria a temperatura ideal da granja no nascimento dos recém-nascidos? Temperatura, a gente tem dois extremos, né? A gente tem que pensar na temperatura aí, no microclima de uma maternidade, pensar na temperatura da matriz e na temperatura para o leitão. Por que eu preciso de temperatura para a matriz? A matriz precisa de uma temperatura aí entre 15 e 22 graus, né? E o leitão vai precisar de uma temperatura de 32 a 34 graus. Então, temos dois extremos dentro de um microambiente. Para quê? A gente precisa de uma temperatura para a fêmea para que ela expresse o seu potencial na produção de leite, né, o seu máximo potencial, e precisa de uma temperatura ideal para o leitão entre 32 a 34 graus, em decorrência de quê? O leitão nascido, ele tem um sistema de termorregulação muito pouco desenvolvido, né? O que deixa esse leitão bastante sensível à temperatura ambiente baixa. E diante de temperatura ambiente baixa, esse leitão ele reduz a atividade motora, o que faz ele reduzir a ingestão desse colostro essencial e reduzir a quantidade de colostro. E numa temperatura baixa, esse leitão ele vai entrar num estado de hipotermia, de baixa temperatura corporal, muito alta, e vai fazer com que esse leitão também não mamando, ele vai entrar no estado de hipoglicemia, certo? E esse estado de hipoglicemia vai levar esse animal à morte. E os animais que não vão a óbito acabam ingerindo pequenas quantidades de colostro que vai atrapalhar todo o desenvolvimento imune desse leitão aí no decorrer da vida dele. Ô Jader, e já que a mãe precisa, a matriz precisa de uma temperatura e o recém-nascido precisa de outra temperatura, como o produtor faz essa diferença?
Na realidade, essa diferença ela é feita da seguinte forma: para a matriz, existe hoje um sistema de pressão negativo, muito utilizado dentro das granjas, que consegue controlar essa temperatura dentro dessa faixa de 16 a 22 graus. E o leitão, existe microclimas ali, que na realidade é o uso de escamoteadores, que são aquecidos com resistências, lâmpadas e até tapetes aquecidos, que vai conseguir ajustar essa temperatura aí entre 32 e 34 graus. Ok. E quais são as doenças mais comuns que afetam os leitões durante a fase de maternidade, Jader? Como o produtor pode se prevenir, né, contra essas doenças? Sim, Dani. Na realidade, assim, ó, dentre as patologias, as que mais acometem leitões na fase de maternidade são as entéricas, né? Temos aí a colibacilose neonatal, né? Escherichia coli, ela acomete o leitão ali na fase inicial. Temos também a salmonela, que já foi problema na parte de recria e terminação, e é problema também, mas na realidade hoje estamos encontrando dentro de maternidade também, né? Temos aí também os Clostridium perfringens, e que tem uma enterotoxemia muito grave, né, que acaba cometendo muito esse leitão com alto quadro de desidratação. Temos também aí a coccidiose, que é causada por um parasita, né, um Isospora sus, e temos também o rotavírus, que hoje está sendo um problema dentro das granjas, né, e com o sorotipo A, a gente encontra o sorotipo C, sorotipo H, e que vem causando aí uns certos prejuízos aos produtores. Certo. Como que ele se previne? A forma deles prevenir, Dani, hoje falando em Clostridium coli, existem vacinas muito eficazes no mercado, que são feitas aí no terço final de gestação, e que garante uma boa imunidade para o leitão, né? Falando também em rotavírus, também existe vacina no mercado, só que na questão do rotavírus, ele dá proteção para o sorotipo A e acaba não pegando outros sorotipos, né? Porque não gera proteção cruzadas, o que interfere aí de maneira direta quando esse rotavírus, como ele é um vírus, ele abre a porta para o colicostrídeo e acaba causando uma série de mortalidade de leitões. Então, tanto para a coli quanto para o costrídeo e para o rota, existem vacinas no mercado. Mas lembrando que a vacina que faz no terço final da fêmea, ela vai proteger o leitão. E para que tenha essa proteção, é essencial que o leitão mame colostro. Se o leitão não ingerir colostro o suficiente, não vai garantir resposta imune para esse leitão. E falando da Isospora sus, no caso da coccidiose, existe coccidianos aí no mercado, excelentes aí, que aplicam no terceiro dia e tem respostas incríveis, desde que associados num bom processo de lavação e desinfecção, porque um dos maiores erros aí do produtor na maioria das vezes, ligar somente a questão do coccidiano e não ligar a questão de limpeza e desinfecção com o uso de detergente e desinfetante. Certo. Só para a gente ter uma noção, qual é a taxa de mortalidade de leitões dentro da granja e qual dica você daria para o produtor diminuir e até zerar essa taxa? Zerar, eu diria assim, que é impossível, porque a gente trabalha na realidade com vários fatores, né? Fatores biológicos, fatores climáticos, enfim, assim, e questão de mão de obra também. A primeira perda que o produtor tem que entender, porque ele começa com as perdas, é ali no momento que esse leitão nasce morto. É um leitão pronto para nascer e nasce morto. Por quê? Em decorrência de vários problemas cardiorrespiratórios, esse leitão acaba morrendo por asfixia, né, não respira, partos distóxicos, onde fêmeas velhas têm grandes problemas aí com partos distóxicos, não tem contração, né, e falhas também de atendimento ao parto pelo próprio colaborador da granja, né. E isso leva a uma taxa de mortalidade ali de 4 a 10%, considerando esses leitões mortos ali ao nascer, e estendendo aí até a fase do desmame, essa mortalidade total, desde o nascimento ali desses natimortos até a fase de desmama de 14 a 18%, que é muito alta, né? Se falar aí de uma taxa média somente dos leitões mortos após o nascimento até o desmame, gera uma média nacional aí em torno de 9%, né? E lembrando que a maior parte dessa mortalidade é esmagamento, né? Esse leitão acaba morrendo de inanição por não mamar nas primeiras horas de vida. Lembrando que os 4 ou 5 primeiros dias de vida aí do leitão é essencial, né? E para diminuir essa taxa de mortalidade, tem que atacar nas duas pontas do problema, tanto para fêmeas quanto para leitão. Falando de fêmeas, né? Tem um programa de descarte muito bom para descartar fêmeas velhas acima do 7º parto, porque elas são umas fêmeas que produzem muito pouco leite, ela tem uma hipoglaxia, né, dificuldade de produção de leite, em menor quantidade, e fêmeas que apresentam mastite, aglaxia, e para que a gente tenha um bom desempenho aí do aparelho mamário, um bom desenvolvimento do aparelho mamário, tem que estar eliminando esses fêmeas problemas de dentro do plantel, né? Além disso, tem que estar também um bom programa nutricional, né, para que as fêmeas produzam leite e tenham uma boa produção de colostro.
Ô Jader, você comentou sobre o esmagamento e eu queria até falar rapidamente sobre isso. Como evitar esse problema, né? Os cuidados se estendem até as matrizes ou o manejo é mais direcionado aos leitões? Na realidade, os manejos são direcionados aos dois. Tá. Né? Por quê? Porque cada vez mais essas fêmeas, a genética está buscando fêmeas mais prolíferas, né? O que aumenta o desafio hoje dentro das granjas, né? Porque tem que se nasce, tem que desmamar, né? O leitão tem que sobreviver. E falando do número de fêmeas, a gente tem que buscar fêmeas com maior número de tetos viáveis, tetos bons que produzem leite, um bom programa nutricional, né? Para que essa fêmea produza leite, expresse seu potencial nessa produção leiteira, tem que, na realidade, tem que ter um bom programa de nutrição, senão não vai acompanhar essa evolução genética. O arraçoamento por fases também vai garantir um maior desenvolvimento desses leitões ao nascimento, um leitão um pouco mais pesado, né? Sim. Porque se começam a ser leitões de baixa viabilidade, começa a interferir diretamente na taxa de mortalidade. E também falando em sanidade, um bom programa vacinal, né? Para que essas fêmeas transmitam essa imunidade para o leitão. E se falando no leitão, a gente tem que fazer com que o leitão mame colostro, né? Que o leitão mamar aí pelo menos 200 gramas de colostro vai garantir a sobrevivência desse leitão, né? Além de um aquecimento dentro da maternidade entre 32 e 34 graus, para que o leitão não vá buscar essa temperatura corporal ali da mãe dele e dormir próximo da mãe. Vai acabar aumentando também a taxa de esmagamento, né? Conjunto de ações. Isso, exatamente. Tá certo, então, Jader. O parto também vai auxiliar muito nessa questão, além de limpeza e desinfecção de instalações. Jader, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Obrigada por tirar nossas dúvidas, viu? Até uma próxima. Um abraço, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.